bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jansen, bom dia aos ouvintes do Alerta Link, satisfação estar aqui de novo. Prenderam você lá nos Estados Unidos, quando você passou por lá, não? Sim, passei um período ali nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, não tive na Você Europa. foi preso lá, não, porque arrancaram sua barba. Não cheguei a ser preso, não cheguei a ser preso, não. Acontece, o cara é preso, raspa a cabeça, raspa tudo. É verdade. Mas eu nunca tinha usado barba na vida, não. Foi o primeiro período, foi esse período de férias aí, uma excentricidade. Eu já não sei mais nem quando foi que eu passei a usar barba de tantos anos que eu usei. Muito motivo, mas eu comecei tão cedo, eu acho que eu não tinha nem 18 anos, eu já era barbudo. Já usava. Não, aquilo foi uma excentricidade de férias. Foi uma excentricidade, né? Mas estava bem, estava bacana. Né? Eu não tinha visto, agora ficou mais parecido ainda com o Daniel. Todo mundo diz que a gente é muito parecido. Muito parecido, esses dois são muito parecidos. O Daniel é o filho do Carlos Alberto. O Carlos, semana passada, bom, hoje a gente tem dois assuntos para conversar, né? Mas vamos começar pelo assunto mais velho, que é o que estava acontecendo aí, não que o outro não seja tão velho quanto, mas esse assunto que eu vou falar agora estava um pouquinho mais em voga antes, que a gente vai falar depois. A semana passada, a coisa lá na Europa andou se acontecendo, né? Os ânimos começaram a se acirrar, aquela história dos Estados Unidos sair do apoio à Ucrânia, a Europa entrar, e começaram a falar em dinheiro, e vão mandar tropas, não sei o quê. Aí a Rússia já falou que se a Europa mandasse tropas ia ser uma declaração de guerra velada. A coisa ficou feia, né, na Europa. Mas ontem o Volodymyr Zelensky já sinalizou com aceitação, pelo menos aparentemente tácita, de um acordo de paz. A situação foi contornada ou é mais para inglês ver do que outra coisa? Jansen, acho que é o Tancredo Neves que dizia que política é igual a nuvem, né? Você olha, está de um jeito, você pisca, olhou, está de outro jeito, né? E assim estão as coisas no cenário mundial. Na semana passada, nós assistimos aí aquele confronto ao vivo, né, no Salão Oval, diante da imprensa. Uma vergonha. 100% dos analistas disseram que nunca tinham visto nada daquilo. Grande parte deles considerou uma cilada. Não se sabe exatamente quem armou a cilada, mas o jornalista Tim Bouverie, impacto de Munique, onde... Pedi um pouquinho só, o jornalista qual? O jornalista chama-se Tim Bouverie. Ele é autor de um livro chamado Negociando com Hitler, né? Em que ele fez um estudo bem apurado, né, sobre as negociações do Neville Chamberlain, né, primeiro-ministro inglês, com o Hitler, que era chanceler da Alemanha, né, e o Hitler seguidamente assinava seus acordos e os violava em seguida e colocava uma nova reivindicação na mesa de negociações, até que a Europa chegou à conclusão de que não tinha acordo e foram à guerra, né? E o Tim Bouverie considerou aquilo uma cilada armada pela própria Casa Branca. Eu tinha dúvidas. Eu acho que essas coisas há sempre vários dados que não nos são dados saber. Mas, de fato, aquilo foi uma coisa inédita, que não pegou bem. O Zelensky foi praticamente, por ter confrontado, né, o presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi praticamente expulso da Casa Branca, foi convidado a se retirar, né? Mas o que se seguiu também foi muito impactante, né? Porque nós assistimos ali praticamente o racha do Pacto Atlântico. Porque eu contei no Twitter, né, 20 presidentes de primeiros ministros de países europeus imediatamente demonstrarem apoio ao Zelensky.
o Trump não deixou barato, suspendeu o apoio militar, que não é pouca coisa, mas a suspensão do apoio militar, você tem um período para surtir efeito, né? Mas ele suspendeu imediatamente também o fornecimento de inteligência, e isso é muito ruim, porque sem satélite sem os satélites americanos você está cego, né? Sem informação. Mas isso também gerou outro. A França bancou e disse que ia fornecer inteligência para a Ucrânia, né? E um outro aspecto interessante é que as ações das empresas europeias de defesa dispararam. E ontem nós vimos aí o mercado americano, né, dando um susto no Trump, porque o mercado veio abaixo. Então, esse confronto não é bom para ninguém, né? Tanto ele não é bom para ninguém que também, praticamente, após receber o apoio dos presidentes europeus, o Zelensky, muito sabiamente, né, disse que estava disposto a fazer o acordo, que era grato ao presidente Trump e aos Estados Unidos, né, e escolheram um campo neutro novamente. Aí entra em cena, entendendo? O trabalho valiosíssimo da diplomacia, né, que num campo neutro, né, assinaram aí um acordo, né, entendendo? Tem coisas bem interessantes, né, porque no statement, né, liberado ontem conjuntamente pelos Estados Unidos e Ucrânia, né, o que se diz é o seguinte: a delegação ucraniana, né, reitera sua gratidão ao presidente Trump, ao Congresso dos Estados Unidos e ao povo dos Estados Unidos. Não é o Zelensky que pede desculpa, é a delegação, né? Então, assim, você tem sutilezas aí que tem que ser observadas, né? E também, né, no documento liberado ontem, diz que os Estados Unidos vai se comunicar com a Rússia, que a reciprocidade Rússia é a chave para se alcançar a paz. Então, ontem nós tivemos aqui uma perspectiva de um cessar-fogo de 30 dias, entendeu? Que é o primeiro ponto para, efetivamente, nós podemos observar se a guerra vai ter fim ou não vai ter fim. Por trás disso tudo, há uma questão que eu quero puxar para a nossa realidade, que é a questão dos minerais e terras raras. O acordo que tem um aspecto econômico para o Trump aí, que é uma vitória para ele, né? Fazer um acordo que traga de volta algum recurso do contribuinte americano, né? Que normalmente os Estados Unidos enterra nessas guerras e que o contribuinte não vê esse recurso de volta, né? Ele faria um acordo que isso retornaria para o contribuinte americano de alguma forma. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: que são essas terras raras, né, que estão no meio dessa discussão toda, e que o Brasil é riquíssimo. O que nós estamos fazendo? Quais são as nossas terras raras, né? Quais são as nossas potencialidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os possíveis interesses externos, entendeu? Que nós podemos estar sendo objetos, né? Tem aquela história famosa, né, da areia monazítica, né, que é utilizado na pesquisa nuclear, na indústria nuclear, que os navios aqui antigamente encostavam ali no Espírito Santo e levavam como lastro, né? E a gente inocentemente deixava levar, né? Então, assim, só para puxar para a nossa realidade, 2 pontos. Primeiro, nossas riquezas minerais são um recurso estratégico que nós temos que tratar, que temos que explorar. Se nós não protegermos, não explorarmos, alguém vai buscar explorar isso. O que vai fazer? E o segundo ponto é a dependência de armamento externo, a dependência externa de defesa. De repente, a Europa se descobriu que o guarda-chuva de defesa norte-americano, pode não ser mais interessante a ela. E quanto tempo você leva para recompor
a sua base industrial de defesa. Então, isso é uma outra reflexão que nós aqui no Brasil temos que fazer. Eu fiz uma ironia, acho que foi no nosso primeiro vídeo, eu fiz uma ironia que eu fui cobrada por um ouvinte, né, que eu falei assim, não, a gente tem deficiência de meios, mas isso não, se tiver um conflito a gente resolve, porque outros países já passaram por isso. Eu estava fazendo uma referência à Ucrânia, mas eu falei como ironia, né, mas a gente precisa botar uma plaquinha aqui, ó, é uma ironia, de fato. Não é uma boa política de defesa você ser preponderantemente dependente de um outro país, ainda que seja um país que você tem excelentes relações diplomáticas e comerciais. É como se você ficasse dependendo, como se você fosse o filho mais novo, dependendo da proteção do filho mais velho, né? Do irmão mais velho. Exatamente. Aí você está ali achando que está sempre protegido. Só que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, o seu irmão vai morar fora para estudar, entra para a faculdade e você fica sozinho com aqueles que só não batiam em você porque o irmão mais novo, o meu irmão mais velho estava protegendo. Agora você está perdido. Um dia você vai ter que ser responsável pela sua própria defesa e, quiçá, de pessoas que estejam junto a você. Né? Então, assim, não é de novo. Para o Brasil... Foi o Trudeau, se não me engano, que falou que chegou a hora de se repensarem os investimentos em defesa no mundo inteiro. Quer dizer que as nações começam a precisar voltar a investir em defesa. Na verdade, o mundo está em polvorosa, Jansen, com duas declarações. Né? Declaração do próximo primeiro-ministro alemão, né? Que agora me fugiu o nome, entendendo? Que ele disse que quer retornar, entendendo? A Alemanha a um patamar de potência militar. E a declaração, alguns dias atrás também, do primeiro-ministro da Polônia, chama-se Donald Tusk, né? E que ele diz que não vai cometer o mesmo erro da Europa, da Ucrânia, né? que se desfez do seu arsenal nuclear, e ele aponta a necessidade da Polônia ser um país nuclear, ter suas próprias armas nucleares. E olha que a Polônia é hoje um parceiro preferencial dos Estados Unidos em termos de defesa. A Polônia, grande parte do material de defesa da Polônia é fornecido pelos Estados Unidos. Mas o Donald Tusk, primeiro-ministro, já disse que vai desenvolver seu próprio armamento nuclear. Então nós estamos numa corrida armamentista, nós estamos numa corrida militarista, e nós estamos mergulhando naquilo que se chama armadilha de Tucídides. Tucídides é aquele historiador da Guerra do Peloponeso, né, em que ele diz o seguinte: se você tem dois países que se preparam, né, em escalas crescentes para a guerra, em algum momento eles vão entrar em guerra. Então, nós estamos vivendo um momento... Nós estamos assistindo a história, Jansen. A história está passando ao vivo na frente dos nossos olhos. A gente só precisa relembrar as lições do passado e ver como é que nós vamos lidar com isso. A minha preocupação é que o olhar para o passado, nesse aspecto, está sendo muito mais para um enriquecimento bélico do que para um armistício. Sim. Na verdade, estão se preparando efetivamente para guerrear e usando os exemplos passados para guerrear e não para evitar a guerra. Isso me preocupa profundamente, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Eu fiquei muito tenso na semana passada, te confesso, e depois da declaração do doutor e do presidente da França, o Macron, eu falei assim, bom, vai estourar no mínimo um chute na canela lá na Europa. E um chute na canela na Europa é igual o assassinato do Vietnã, né? É um estupim. Jansen, na verdade, assim, na minha opinião, o que vai ser determinante nisso é a posição dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, militar e econômica ainda hoje. Embora a China venha correndo nos calcanhares dos Estados Unidos, eles ainda são o fiel da balança. E eu acho
que apesar do estilo muito particular do presidente Trump, né, de chegar sempre batendo bumbo e colocar na mesa de negociações mais do que na verdade ele quer, né, eu acho que ele está tentando emular dois presidentes, o presidente Ronald Reagan e o presidente Wilson, ao mesmo tempo que ele vem com a postura do presidente Reagan, de ser muito direto e impor uma disputa militar, né, que os outros países, certamente, pelo menos no primeiro momento, não têm condição de ganhar, né, ao mesmo tempo ele tem uma posição wilsoniana, de levar a democracia americana. Então ele está com duas bandeiras aí simultâneas, né? Então assim, eu tenho a esperança de que quem está com a batuta na mão é os Estados Unidos, né? Tudo que aconteceu na última semana foi a partir de um posicionamento muito duro do presidente dos Estados Unidos, entendeu? Que também soube recuar, também soube sentar na mesa lá na Arábia Saudita, entendeu? E vamos fazer o acordo e vamos chamar a Rússia. Por quê? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos. O grande inimigo a ser, o grande oponente, vamos escolher as palavras corretas, o grande oponente a ser batido é a China. E tudo que os Estados Unidos quer hoje é tirar a Rússia da influência da China. Então, assim... E que é uma influência extremamente perigosa. Sim, pois é, porque se a Rússia ganhar a guerra e tiver dentro da influência da China, isso não interessa aos Estados Unidos. E os americanos, muito pragmáticos, vão saber recuar. Então, já assim, a luz no fim do túnel, a situação, assim, para nós, para o mundo inteiro, vamos dizer assim, é assustadora, porque a gente vê essas crises, esses conflitos escalarem diariamente, né? Cada dia é um dia, a gente não tem tempo de analisar o fato do dia anterior, e hoje já tem um novo fato impactante, mas há a luz no fim do túnel, entendeu? Também uma guerra mundial não interessa para ninguém. Principalmente o presidente Trump, que já levantou a bandeira de que ele quer ser um presidente que tenha marcado, embora não tenha ganho um prêmio Nobel da Paz a priori, como Barack Obama, né? E certamente não irá ganhar, mas ele quer ser um presidente que sempre foi marcado pelas ações de pacificação e não por ações, não por iniciar guerras, né? E o primeiro movimento dele é exatamente não enviar soldados americanos, entendendo? Para um conflito europeu que ele não sabe onde vai terminar. Então, vou repetir aqui. Eu acho que há luz no final do túnel, né? Basta um pouco de bom senso dos líderes mundiais e bastante trabalho da diplomacia. Vamos torcer para que isso aconteça exatamente dessa forma, porque o que a gente menos quer é guerra se alastrando, né? Vamos ver se a gente consegue realmente caminhar aí para o fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e a gente volta a ter paz entre aqueles dois países. Agora, o que não mudou muito, mudando agora e caminhando para o nosso segundo assunto, é que a guerra aqui continua grande, né? Ontem nós passamos de novo por mais uma situação complicada aqui no Rio de Janeiro, que é essa falta de segurança pública que está graçando nossa cidade, nosso estado há muito tempo já. Ontem, problemas em Parada de Lucas, problemas na Jardim América, a linha vermelha paralisada por conta de tiroteio, em que as pessoas precisaram parar, saltar do carro e se protegerem atrás da mureta que divide a pista de descida e a pista de subida. Uma vergonha, não, Carlos? Onde é que isso vai parar? É lamentável, Jansen, que o
cidadão carioca que sai para trabalhar esteja sujeito a esse tipo de coisa. Mas, nesse ponto, embora em termos de Terceira Guerra Mundial, eu acho que há uma luz no final do túnel, no caso da segurança pública do Rio de Janeiro, eu não sou otimista. Enquanto nós não tivermos uma mudança na política de desencarceramento que permita, né, que marginais violentos, entendeu? Estejam circulando pela sociedade. Né? Enquanto nós não acabarmos com essa prática, com esse ordenamento jurídico que permite que um cidadão, e esse número que eu vou falar não é um chute, não. Esse número foi citado pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o doutor Vitor, dizendo que um elemento com 180 passagens pela polícia esteja circulando no meio da nossa sociedade, nós não vamos resolver o nosso problema. Então, no caso do Rio de Janeiro, o que nós estamos assistindo é gravíssimo, é uma mudança de patamar, né, da criminalidade, que lá nos anos 80, né, no Rio de Janeiro, né, quando se começou essa política de segurar as ações policiais, né, a título de preservar as populações menos favorecidas, o que nós estamos vendo aqui com essa DPF do Supremo, não é novidade para quem é mais antigo. Lá em 1982, também nós tivemos um imbróglio com o governador Brizola a respeito da atuação da Polícia Militar. Então, enquanto nós tivermos, né, com essas ações do judiciário, né, tolhendo as ações da nossa polícia, né, nós vamos ver o fortalecimento do crime organizado, que vai passar de um conflito de facções para um processo de cartelização, onde eles vão dominar não só determinadas localidades, mas passar a dominar regiões inteiras, inclusive regiões que tradicionalmente não dominam, né, como regiões urbanizadas no entorno de seus núcleos de força. Então, assim, a situação do Rio de Janeiro é muitíssimo grave. Isso aí é pano para manga para a gente discutir isso. Muitíssimo grave e, no meu entendimento, quase que para além de um ponto de inflexão. Eu tenho a sensação de que nós estamos muito perto de ultrapassarmos aquela linha daqui não tem mais volta. Isso está me preocupando demais, porque se a gente chegar a passar dessa linha, não teremos uma solução tranquila. Chance, nós já passamos essa linha. Em qualquer lugar do Rio de Janeiro, e eu não estou falando de áreas mais carentes, em áreas mais afastadas, também nas zonas, vamos dizer assim, mais nobres do Rio de Janeiro, Zona Sul, etc., você não está livre, entendendo, de um evento de violência de alta intensidade, de um conflito armado, com muitos elementos armados de fuzil. Isso não existe mais zona segura, entendeu, no Rio de Janeiro. As pessoas têm que botar a mão na cabeça, entendeu, e pensar que a gente não pode viver nessa loteria macabra que nós vivemos hoje, de saber quem vai morrer. Isso é triste demais, né? A gente precisa fazer um exame de consciência muito, muito profundo, mudar algumas posturas nossas pessoais, né, e fazer uma cobrança muito séria, entendeu, do nosso legislativo, do nosso judiciário, do nosso executivo. E saber exatamente qual é o principal gargalo, porque a circunstância hoje, me parece, não facilitar muito a solução, uma vez que você tem diversas pontas para serem acertadas. Né? Não é mais uma questão que você possa dizer, não, quando resolvermos isso, resolve o problema. Não existe mais isso. Na verdade, hoje nós temos diversas pontas que, para se resolver o problema, todas elas terão que ser atacadas simultaneamente. Do contrário, não vai resolver o problema. Quando missão apresentada... Mas algumas com mais intensidade.
Algumas com mais intensidade que outras, claro. Mas algumas com mais intensidade. Especialistas me falam assim, se resolver o problema de ocupação do lugar do Estado, não sei o quê, oferecendo isso, oferecendo aquilo, isso é legal. Resolve a médio e longo prazo, não vai resolver o problema imediato que a gente está passando. A gente vai ter que agir em várias pontas ao mesmo tempo. Do contrário, a gente não resolve. Mas há quantas décadas nós assistimos esse tipo de política e isso não surte efeito positivo na criminalidade? Essa é a minha pergunta. Nunca... Não, há décadas. Há décadas. A única vantagem de ter chegado à nossa idade, Jansen, é que a gente olha para trás, né, e tem bastante bagagem para falar sobre isso. Então, assim, há décadas que nós assistimos, né, um incremento de determinadas políticas públicas que não entregam o que elas dizem que vão entregar, que não entregam a segurança que a pessoa que quer sair de casa de manhã e voltar à noite, entendendo? Precisa e tem direito. Está inscrito na Constituição. O direito à segurança está inscrito na nossa Constituição. Embora sair do trabalho, tomar um tiro ou ter que se arriar, saltar do carro e se arriar para não correr o risco de tornar-se alvo, é mais do que preocupante, é humilhante ao cidadão que está trabalhando. Nossa situação aqui só tem paralelo no México, nas regiões dominadas pelos cartéis, né? E na Colômbia, nos anos do Pablo Escobar. Fora isso, não tem paralelo. A situação do Rio de Janeiro, que não é mais só do Rio de Janeiro, porque as facções estão se articulando nacionalmente e até internacionalmente, e por isso a demanda do governo do Estado do Rio, né, em que o governo dos Estados Unidos reconheça as facções como organizações terroristas. Isso é um outro aspecto que a gente pode discutir depois, mas não tem paralelo a situação das facções criminosas que estão a um passo de se tornarem cartéis dominando regiões inteiras e não mais localidades, determinados pontos, morros ou favelas, né? Estão a ponto de dominar regiões inteiras. Não tem paralelo. Só no México, na região dos cartéis, na Colômbia. E já agindo efetivamente como organizações terroristas. Né? Porque no momento em que eles já têm como MO, né, modus operandi, gerar retaliações quando são alvo de ação policial. Quando eles têm como modus operandi atirar contra a população para gerar ocupação da polícia com a pessoa inocente sendo atingida para poder escapar. Isso já não é mais um ato de um meliante, já não é mais um ato de um assassino ou de um ladrão. É o que os acadêmicos chamam de terrorismo da zona cinzenta, né? Que é o terrorismo não com fins de tomada do poder político, né? Mas com fins de garantir uma atividade criminosa. Eu nem sabia que isso tinha nome, tá vendo como é que é importante conversar com você? Terrorismo da área cinzenta, pronto. Então, agora eu já sei que dá o nome a isso, porque para mim está muito claro, né? Eles já deixaram. Você vê como é que a coisa é meio louca, né? De certa forma, exatamente pela idade que nós temos, você falou sobre isso já, não tem que usar, mas exatamente pela idade que nós temos, a gente olha para trás e lembra de determinados criminosos famosos na nossa época de juventude, que olhando para eles parecem até criança perto do que tem hoje, né? Eles eram, de certa forma, até românticos. Né? Era o camarada que respeitava a comunidade que vivia, garantia a ordem no lugar onde ele mandava, o lugar onde ele estava era um lugar, de certa forma, seguro, porque ele estava ali e impunha a sua autoridade, coisa parecida, e impedia até que determinadas atrocidades fossem feitas com a comunidade local. Hoje isso já não existe mais, eles barbarizam o lugar que vivem, eles maltratam as pessoas que moram onde eles atuam,
eles matam pessoas inocentes para poder tirar distrações com o poder público para que eles possam evadir de um lugar ou de outro, ou seja, já deixou de ter aquele status romântico para ser uma ação terrorista direta e que precisa ser combatida imediatamente com força. Não tem mais papo. Numa situação dessa, não tem mais papo, não tem mais conversa, não tem mais o que negociar. Quando eu vejo alguém querer negociar com um fascínio desse, eu fico assustado. Ô, Jansen, quando prenderam o Elias Maluco pela morte do jornalista Tim Lopes, né, eu escrevi uma carta para o jornal O Dia, né, que foi publicada com foto, né, o Severino Silva, que era o fotógrafo do jornal O Dia, foi me fotografar, que a carta ia ser publicada com a foto, né, porque eu escrevi o seguinte: vai ser triste constatar que daqui a pouco, que em breve, um outro maluco mais sanguinário, mais violento vai suceder, vai aparecer para entrar no lugar do Elias Maluco e, entendendo? É assim seus sucessores, né? Isso eu escrevi, sei lá, tem 15 anos, não tem bem a cabeça, mas sim, volto a insistir, né? Nós presenciamos, né, ao longo dos últimos 40 anos, uma série de iniciativas, entendendo, de políticas públicas que não entregam ao cidadão do estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, até outros estados também, aquilo que se propõe, aquilo que prometem, que é segurança. Políticas públicas, políticas de segurança, não entregam. São 40 anos de degradação, da nossa situação de segurança. Nós já passamos dessa linha vermelha aí que você citou há muito tempo, Jansen. Eu achava que essa linha estaria próxima, mas que nós tínhamos passado dela, não. Mas ouvindo o que você falou, é verdade absoluta. Você tem toda a razão. Nós já passamos e agora as soluções começam a ser mais necessárias, urgentes e mais incisivas, né? Não dá mais para ficar discutindo sexo dos anjos na solução desse problema. Quem está sofrendo é a nossa população. Quem tá deixando de poder redidir é o cidadão que paga seus impostos, que vive de forma correta, que tenta ganhar o pão de cada dia e que está sendo impedido dessa forma por quem está brincando com a população carioca. Precisamos agir com velocidade para qualquer razão. Olha, são 10 horas e 54 minutos. Eu preciso passar adiante, meu querido Carlos Alberto Saer. Obrigadíssimo pela tua mais essa generosidade. Hoje, falando por hoje aqui, de pertinho, um pouquinho mais próximo, e de dois assuntos ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu vou ter que ter um programa inteiro só com você. Não, é isso. Mas é sempre uma satisfação participar. Acessem lá a minha conta no X, lá, o @defcon_br. Tem sempre uma postagem lá interessante lá. Tá bom. Vai ser um prazer sempre ter você aqui. Semana que vem a gente volta a falar. Espero que com notícias boas, né? Vamos ver se a gente consegue. Melhores perspectivas para o Brasil, para o mundo e para o nosso Rio de Janeiro.